por essa noite, por todos os santos, amados, eleitos, por todos os ungidos, pela vida da pastora, por pastor, sua princesa e as convidadas, senhoras aqui sentadas. Já está recebendo, já não está? Já está fortemente aquele tá? Eu não sei se a senhora vai entender minha linguagem, mas qualquer coisa pergunta ao pastor, que é a pastora Marineia, que Deus tem coisas tremendas para nós aqui, amém? Amém. Há uma unção liberada muito forte entre nós aqui. Ele é muito especial, amém? Deus está tirando e lançando por terra todos os dardos inflamados. Glória a Deus. Amado, há uma guerra espiritual sobre essa atmosfera, mas sobre esta guerra está o poder do Todo-Poderoso Pai. Esta é a sua noite. Diga isso para o teu irmão. Diga isso para o teu irmão. Essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Essa é a sua noite. Melhorou? Quem entendeu aqui, levanta a mão. Dê glória, dê glória, dê glória. Salmo de número 145. Meu Deus. Salmo de número 145. O apóstolo. Oi? Pode falar. Essa é a sua noite. Bacana. Oh, glória! Esta é a sua noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a noite. Esta é a noite. Salmo 145. Aleluia. Não estranhe o peso da unção que está nesse lugar, tá certo? Glória a Deus. Porque eu já vi aqui só ele trabalhando. Glória a E se eu Deus. fosse você, já ficava no ritmo de festa. O ritmo de festa. Glorificando, exaltando, engrandecendo, exaltando, glorificando. Você vai para casa aplaudindo ao Todo-Poderoso. Glória a Deus. Salmo de número 145. Amém, Pai. Lavachura, Deus tremendo e maravilhoso, exaltado é o teu nome, Jesus. Olha o que diz aqui. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Aleluia. Versículo 7. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Aleluia. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Versículo 17. Versículo 16. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. Diga assim, Senhor, Senhor, eu creio creio na tua palavra. na tua palavra. Eu preciso Eu preciso te amar mais. te amar mais. Porque o teu amor Porque teu amor é imensurável. é É imensurável. imenso. É É imenso. imenso. É imenso. Que através de Jesus Que através de Jesus foi revelado foi revelado à humanidade à humanidade a expressa a expressa vontade vontade perfeita perfeita e soberana e soberana cumprida cumprida do Senhor, meu Pai. do Senhor, meu Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir a tua voz pela tua palavra pela tua palavra
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem sentar. Aplauda fortemente ao Cordeiro. Deus está na casa. Deus está na casa. E se eu fosse você, continuava adorando, porque Ele está na casa. A Ele glória, louvor, domínio, exaltação para sempre. Estamos na quinta semana desse propósito. Pastor Edson e a pastora, sua digníssima esposa, começou um projeto com a igreja e foi fluente. 3 semanas era o propósito marcado, e o Espírito Santo me falara algo forte para dar continuidade. E eu pedi ao casal de pastores a orarem para, caso Deus confirmasse, Deus desse a direção a eles, para eles continuar. E eu creio que Deus, com sabedoria, disseste a ele: mais dias você prosseguir. Que eu quero dizer, o que está para acontecer e o que está acontecendo, nossos olhos não vão conseguir enxergar fortemente. Aleluia. Porque o que está para acontecer é estrondoso. Amém. É um mover tremendo. E eu tenho uma notícia para você, não sei se você vai se escandalizar, por isso que eu falei aqui com as senhoras aqui, que não se escandalizem, tá? Eu vou dizer que Deus nessa noite, Ele é assombroso. Glória a Deus. Ele é terrível. Glória a Deus. Você vai entender. Resumindo essas palavras, terrível e assombroso, eu vou dizer a você, Deus, Ele é incrível. Aleluia. Vou aperfeiçoar mais para você. Ele é extraordinário. Só o Senhor é Deus. Quando diz que Ele é assombroso, é porque a palavra assombroso está muito voltado, não que está voltado, mas a mentalidade das pessoas está voltada a esta palavra no lado negativo. Eu quero dizer que a palavra assombroso e terrível não tem nada a ver com as trevas. As trevas é que pegam o gancho para ter um pouco de moral e legalidade com as coisas que eles querem fazer. Mas as palavras têm ligação com a eternidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele disse: haja luz e houve luz. E através daí Ele liberou palavras. Ele não tocou em nada, deu ordem à terra, e a terra teve que dar seus pulos para tentar até mesmo fazer as coisas acontecer. Ele deu ordem às águas, e as águas começaram a produzir peixes e outros seres marinhos. Se você analisar direitinho, a única forma que o Senhor teve de colocar as mãos foi quando Ele olhou para a terra e percebeu que algo precisava urgentemente. Aleluia. E Ele disse: eia, desçamos e façamos o homem. Eia, palavra no português, que quer dizer agora, é chegada a hora. Eia, é chegada a hora dele descer do céu e Ele marcar a tua vida nesta noite. Só os que estão vivos, levanta a mão e exalta o Senhor. Ele desceu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e marcou, fazendo o homem. Quando Ele fez o homem, Ele fez no barro. Mas quando Ele criou o homem, Ele criou dentro de si mesmo. Você sabia que você e eu, e toda essa humanidade, mesmo que essa humanidade, ela é infiel, esse povo aí fora, são pessoas que não estão conseguindo enxergar a realidade de Cristo, mas foi Deus quem criou. Dessa maneira. E todos eles são a imagem do Criador. E detalhe, todos nós já se encontramos dentro do Eterno. Aleluia. E é tanto que a Bíblia diz, como o Senhor é sabedor e é um Deus tão tremendo, que Ele até mesmo, ao entender, ao compreender e perceber e notar que tudo poderia acontecer, Ele preparou tudo antes. Diga comigo: Deus é o meu provedor. Deus é o meu provedor. Diga comigo: Deus é o meu provedor. Deus é o meu provedor.
Moisés, escute bem, Deus proveu o cordeiro. Quando Abraão disse, Deus proverá o cordeiro, meu filho, Deus disse, tá jóia, Abraão. Porque antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido morto em prol da humanidade. Alguém está entendendo essa mensagem? O que você está aguardando já está preparado por Deus. O que você está aguardando, Ele já preparou. Não sei se você está entendendo. Já tem tudo e já está tudo preparado. Amado, na verdade o que está sendo preparado é eu, é você. Glória a Deus. Cada um aqui está numa escala de níveis de preparação na moldação do oleiro, pastor. Você não quer nem experimentar o que eu venho atravessando para chegar aonde o Senhor quer me colocar. São situações que é necessário você encarar para que atinja o chamado que Deus tem. Diga assim comigo, eu tenho um chamado. Eu tenho chamado. Agora escute, chamado não é ministério. Agora o chamado leva ao ministério. Eita, Jesus. Você entendeu? Chamado é o propósito. Chamado é a vocação. Sim. É aquilo que lhe dá prazer em fazer para Deus. Sim. Não pare porque alguém está empatando você em fazer. Continue. Vou repetir novamente. Não pare porque alguém quer que você pare. Continue a ter prazer em fazer aquilo que você tem prazer em fazer para o Senhor. Está o caminho. Está o caminho. E é neste caminho que Deus vai te conduzir futuramente ao ministério. Foi nisso aí que Deus me levou e me trouxe ao ministério apostólico. Eu estava há muito tempo atrás só como um pregador. Eu não sei muito pregar. E alguns olham para mim, acham que eu prego muito, mas eu não sei pregar. Não sei pregar. É mistério do Senhor. Eu só sei passar a mensagem do Senhor. Na academia do mestre, o mestre me alinhando, e ali me sacrificando em buscar a Deus na minha juventude. Eu gaguejava, eu tinha dificuldades de olhar para a Bíblia, tinha dificuldades da onde a minha mente era tão focada no mundo material, no sentido de trabalho, no sentido de estudos, na intelectualidade, na formalidade, na ética. Minha mente era voltada nisso, focada em empresas, sonhando em dirigir empresas, sonhando em fazer grandes negócios. Meu lado era voltado ao lado físico. E se não desse certo, eu entraria no futebol. E vinha para São Paulo mesmo, ou jogar no Palmeiras ou no Santos. Mas na época, na minha jornada, quando logo eu me entreguei para Cristo, Ele se encontrou comigo, o Espírito Santo disse, você é meu. E eu já ouvi a voz do Senhor desde garoto, mas eu tinha medo daquela voz porque eu não tinha entendimento. Eu tinha medo das visões que Deus me dava, porque quando eu via, eu percebia com as coisas. E eu sabia que ia acontecer. E eu dizia, mãe, o negócio está feio aqui, mas vai acontecer alguma coisa. Minha pai falava besteira. Minha mãe era aquela religiosa. E chegava, ó, me beliscava. Deixa a boca, não fala muito não. E às vezes eu sabia o que ia dar certo e o que não ia dar certo. E acredite nisso. Às vezes Deus até mostrava até o nome do jogo do bicho. Só que na época não tinha Cristo. Meu pai jogava no tal do jogo do bicho lá. Eu dizia, pai, quer sair, pai? Aí o pai dizia, assim. Eu dizia, pai, não sei porque, mas assim aqui, pai. Eu não entendi. Eu tinha 8 anos. 9, 10 anos. Eu já dava visão. Pai, assim aqui, eu já vi um X, mas não tinha um X no físico. Mas na visão já tem um X. Pai, assim aqui é meu pai. Meu filho, dei pressa, para, deixa eu me concentrar aqui. Mas pai, assina aqui. Fique dentro dos seus filhos. Seus filhos têm uns de repente, viu? Olha, tem uns dias, fique nessa criança. É uma criança profética, tá? Aleluia. Criança profética não sabe nada, mas olhe nela e seja guiado por Deus. Amém? Quem entendeu, dê glória a Deus aqui. Glória a Deus. Como ninguém tinha conhecimento de Jesus, ninguém me dava atenção. E eu comecei a crescer um pouco chateado, revoltado, cabeça voltada lá no jeb-jeb, comecei a ouvir rock secular, comecei a ouvir hip hop, comecei a andar todo meio largadão, meio doido na vida. Não entrei em drogas porque eu temia a Deus, temia meu pai, minha mãe, e eu só andando a minha, caminhando, e quando o Senhor falava, eu ficava com medo, olhava para trás e não via ninguém, era o Senhor falando comigo. Deus já falava comigo, Deus já mostrava, mas eu não entendia a voz do Senhor.
Mas quando a gente vem para Cristo, aí o negócio muda. Verdade. O Espírito fala e você percebe. E ele não está só falando ao lado, porque eu estava morto para os meus pecados naquele tempo lá atrás. Mas quando eu me encontrei com Jesus, o Espírito deixou de estar somente ao lado e começou a habitar dentro de mim. E quando ele começou a habitar dentro de mim, ele começou a mostrar, a falar claramente. E eu não tinha sombra de dúvida que era o Senhor que estava falando comigo. O que eu quero dizer para você, igreja, se prepare, porque Deus está preparando você para um tempo novo. Deus está movendo as águas em prol da sua vida. O salmista Davi, ele não tinha a visão que nós temos, uma visão aguçada, uma visão espiritual. Ele não tinha, porque o Espírito Santo só vinha sobre a pessoa e voltava na antiga aliança. Mas é interessante que Davi, ele era muito sensível. Ele era um homem quebrantado. Não em vão que Deus disse que ele era homem segundo o coração dele. O que é isso? Homem sensível. Homem que obedece. Homem que capita. Homem que mesmo com dificuldade diz: Senhor, eu não consigo. Senhor Deus, ele consegue. Senhor, eu tenho medo. Não temas, eu sou contigo. E esses tipos de corações que hoje o Espírito Santo desperta o seu povo nessa noite, porque ele quer encontrar corações sensíveis para que o Senhor possa falar e você cumprir os decretos dele. Glória a Deus. Há decretos lá em cima. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Há decretos lá em cima. Aleluia. Aqui embaixo é leis. Sem lei, o homem vira selvagem. Sem lei, o homem vira carnal, diabólico. Já com lei já é carnal, diabólico, imagine sem lei. Quer ver exemplo? Nos dias de Gênesis capítulo 6, como era a terra? A terra era uma desgraça. Isso, uma terra antediluviana, antes do dilúvio, a terra cheia de homens. A história diz que eram homens heróis. Na nossa Bíblia até fala, mas não era aquela palavra heróis, eram homens malignos. Heróis porque eles trincavam na espada, guerreavam, batalhavam, mas eram cruéis, matavam por brincadeira. Mas eram homens poderosos. Homens que até a história divina prefere ocultar. Só prefere dizer que eles pegavam as mulheres e tinham várias mulheres. E davam-se em casamento e tudo mais. Mas quando Deus passa uma vistoria santa sobre a terra, ele encontra que ainda tem medo a Deus e ainda sendo gracioso na presença do Senhor. Aleluia. Quando ele olha para quem? Para Noé. E através de Noé, a bênção chegará para Noé e atingiu a casa dele. E a casa dele não questionou nada, simplesmente atentou. Até aqui na Bíblia, olha para a Bíblia Sagrada, é a única família que eu vi uma família destacavelmente perfeita, ou quase perfeita. Você não vê a nora brigar com a sogra, nem a sogra com a nora, nem até mesmo marido e mulher discutir, quase perfeita. Então a família entendeu, meu pai recebeu um comando de Deus para construir um material aí, vamos fazer o que ele disser. A sogra, a mulher, quem sabe a mesma coisa, quem sabe também as noras se juntaram e começaram a somar, a construir a arca. Ei, nesta noite, Deus manda te dizer, fique atento ao projeto que Deus vai revelar para você e comece a se alinhar, comece a alinhar a sua casa, porque o projeto não é só para você, é para toda a sua casa. Glórias a Deus. Quando Deus estabelece algo na vida de um homem, ele não vê só o homem. Deus fala com o homem, porque ele é o responsável. Mas Deus, quando ele vê o homem, ele vê a esposa, será casado, e ele vê a família que ele tem. E a família, eu não estou falando de familiares não, é a família, é aqueles que estão na cobertura dele. Que existe família e familiares ou parentela. Família é aquela que o homem está ainda com a esposa, ensinando o caminho, mostrando a verdade, está adestrando, está debaixo das asas do pai e da mãe. Familiares que já estão emancipados nos seus cantos, mesmo que sejam filhos, mesmo que sejam até mesmo pessoas amáveis, mas cada um já criou sua forma de viver, cada um sai de casa, cada um está nos seus cantos. Quem está me entendendo, dê glória a Deus. Então quando fala família, tem que ter um cuidado. A família é familiares. Familiares é
parentela ou parentes. E os demais são aderentes. Aderentes são pessoas que comungam com um compadre, comadre e até vizinhos que se cresceram juntos e que se tornaram quase com parentela. Aderentes. Mas quando você vê família, é aquela que você está constituindo. É aquela que você está construindo. É aquela que você está investindo. Quer um conselho? Você que está cobrindo a sua família, aquela que está debaixo de suas asas. Se é você e seu esposo. Se é seu esposo e você, continue cuidando, continue tratando, porque o melhor de Deus está vindo aí. Há um projeto de Deus que Deus liberou para a humanidade. E cada homem na história Deus levantou para ver que cada um possa dar seus pulos, seus passos triunfantes, para poder pisando firme no chão, tomar por herança. Quer um conselho? Pela fé, toma posse da sua herança. Vou repetir novamente. Toma posse da sua herança. As heranças que eu falo aqui não são heranças físicas, embora que você tenha direito. Mas eu estou falando de heranças espirituais. Espirituais. Existem coisas de Deus lá em cima que Ele está para materializar a qualquer momento. Deus vai fazer um furacão, um terremoto santo para trazer existência para a sua vida. Você não sabe o que Deus está fazendo por esses dias. Há uma avalanche de Deus chegando para mim e para você. Por isso que você percebe a fúria do diabo contra você. Você vê a fúria, você percebe a fúria, você vê a enfermidade, você vê o contra-ataque, você vê a guerra. Você, quanto mais vê a luta, perceba que maior é a sua vitória. Maior é a sua vitória. E às vezes, no meio de tudo isso, precisamos aprender a ganhar e também aprender a perder. Verdade, Deus. Não estamos prontos nem para ganhar e nem para aprender. É por isso que passamos processos. É por isso que o tema da campanha aqui é: aceita ser moldado por Deus. Ou seja, se entrega. Se você percebe que é Deus, se você percebe que é o Senhor, Deus começou uma obra peculiar, uma obra que fez você entender que é Ele. Você não está entendendo direito de trabalhar, mas você está percebendo que é Ele. Então, se Ele, deixa o oleiro trabalhar, deixa o oleiro trabalhar, deixa o oleiro fazer da maneira dele. Amado, quer um conselho? Só se renda ao trabalhar dele. Nessa hora não tem opinião minha, nessa hora não tem questionamento meu. Operando Ele, quem impedirá? Eu creio, aleluia. Nessas horas temos que morrer. Glória a Deus. Não só morrer para cá, não só morrer para o mundo, não só morrer para si próprio, mas morrer para aquilo que pode bater de frente ao Senhor. E o Senhor está chamando, Deus está chamando pessoas para confiar certas habilidades. Sim, Jesus. Deus está chamando pessoas para sair da timidez, para sair do acanhamento, para sair da covardia, para sair dos medos. Ei, tem gente que tem medo de tudo, até na sombra. É andando e assustado não para a sombra. Tem gente que toma susto até medo do vento que passa. Vixe, minha Nossa Senhora. Vixe. É tanto vixe, é um medo de tudo. Ei, Deus está aqui para romper contigo. Amém, Jesus. Aleluia. Deus está aqui para romper contigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui para romper contigo. E tudo começa quando você decide e você fala consigo mesmo. Diz: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo, Senhor. Eu quero, glória. Eu quero ser essa bênção que o Senhor projeta. Eu quero ter esse projeto que o Senhor projeta. Me ajuda, Senhor, porque eu preciso entrar na linha do que o Senhor começou na minha vida. Quem entendeu aqui, tem glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que o salmista começa exaltando, engrandecendo. Agora veja a responsabilidade dele. Eu te exaltarei. Pronome oblíquo, pessoal. Eu, ou seja, atitude pessoal e íntima. Eu te exaltarei. O que é exaltar? Elevar o Senhor acima de tudo e de todos. Elevá-lo.
Mas ele já não é? É. Mas ele quer que nós declaremos: eu te exalto, Senhor. Glória a Deus. Eu te exalto, Senhor. Aleluia. Eu te exalto, Senhor. Tem alguém entendendo essa voz aqui? Então exalte a Ele, exalta a Ele, eleve a Ele, glorifique a Ele, agradeça a Ele, rompa com a sua adoração. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo é quando a gente exalta e lembra do nome dele. Sim, É. verdade. Enquanto o povo judeu se conserva a não nem pronunciar o nome, por questão de respeito e reverência, porque isso está na mente deles, e por um lado até interessante, mas isso era na antiga aliança. Mas quando partimos para a nova aliança, o anjo Gabriel disse: olha, o nome da criança será chamado Jesus. O nome da criança será chamado Jesus. O nome da criança será chamado Jesus. Quando ele falou o nome Jesus, quer dizer, repete a mesma expressão: Jesus, 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 Jesus. Exalta Jesus. Declare: é o nome mais lindo e belo. Jesus. O segredo está na nossa adoração. O segredo está na nossa adoração. Quando a gente adora, focando em levar o Senhor e chamar o nome dele. Não interessa. Um tempo atrás me pararam e disse: apóstolo, será que Deus não se enjoa não? Então chama o nome dele. Rapaz, não se enjoa não. Ele não é igual a mim a você não, viu? Ele não é igual a mim a você. Ele é o Todo-Poderoso. Porque ele sabe que por trás da declaração Jesus existe um clamor. Existe uma adoração. Deus não está só olhando pelas palavras de Jesus. Jesus, o próprio Senhor está olhando para dentro do nosso coração. A essência daquele que está sendo criado com as palavras. Glória a Deus. É por isso que ele falou para Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando alguém busca o Senhor de todo o coração, sabe o que acontece? Há um rompimento. Há milagres que acontecem. Pois aqui nessa casa está acontecendo um rebuliço do Senhor. Certa feita eu fui paralisado numa pregação há um tempo atrás, porque a palavra rebuliço é desordem, confusão e agitação. Aí disseram: e Deus é de desordem? Pregador. Ele disse: meu filho, não é. E Deus é de confusão? Não é. E Deus é de confusão? Não é. E por que o Senhor disse que Deus é de rebuliço? Escute bem, meu filho. Quando Deus ele faz a operação dele, o rebuliço acontece. É verdade, Deus. Agora, não é que Deus é de confusão, nem desordem e nem de agitação. Não. Mas quando ele opera, presta atenção, quando ele faz, os homens e o diabo ficam em desordem. Os homens e o diabo ficam agitados, querendo entender. E os homens e o diabo ficam atribulados. Como foi que ela chegou? Como foi que ela alcançou? Como foi que ela obteve? Operando o Senhor na tua vida, quem impedirá? É quando Deus opera. Os homens olham para você e dizem: como é que ela vai conseguir? Como é que ele vai conseguir? Como é que o nome dele vai sair do Serasa? Como é que o nome dela vai sair dos agiotas? Como é que o nome dela vai sair do SPC? Como é que vai sair do sistema lá do INSS? Já foi falado tantas vezes, confirmado, mas como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Se prepara, só se prepara. A operação do Senhor já começou. Vou repetir outra vez. Só se prepara aqui, ó. E aqui, ó. Olha pra mim. Se prepara aqui. Que até você não se preparando aqui. E aqui. Meu Deus do céu. Já notou quando o milagre acontece? Quando o milagre acontece, quando o resultado vem, você fica assim, olha. Agora imagine quem está ao seu lado. Menino, como é que foi? Menino, como é que foi? Como é que aconteceu? Porque você ficou boquiaberto. Você ficou boquiaberta. Agora imagine quem está ao teu lado ou quem está observando a tua vida, achando que você não vai conseguir. Operando o Senhor, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Alguém está vindo, exalte, engrandeça ao Senhor.
Nessa hora não tem pó de pimba, não tem interesse inteiro, não tem urucubaca, não tem mandinga, não tem capibó, não tem magia, não tem urubi, não tem nada. Porque o leão, quando ele se levanta para rugir. E triste quem estiver na frente, porque para mim o leão, quem o temerá? O bramido do leão treme a terra. Até toda girafa, até doutor elefante, até doutora serpente se apavora com o gemido do leão. O leão de fato era o rei da selva. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele está sobre nós e sobre a sua humanidade. E operando o leão de Judá, quem impedirá na tua vida? Exalte, engrandeça ao leão da tribo de Judá. Aplauda ao leão de Judá. Este Senhor, o salmista declara que Ele é misericordioso, compassivo, piedoso. Ele é um Deus todo-poderoso. Eu vejo Deus limpando aqui situações na vida de pessoas. Eu vejo Deus mudando o cativeiro de homens. Eu vejo Deus mudando a história de pessoas. Eu vejo Deus marcando a história de vidas aqui. Deus não quer nem que eu aponte para não brotar ansiedades. A ansiedade é o negativo da fé. E se alguma coisa acontecer na emoção das pessoas, vai atrapalhar o agir de Deus. Quem está me entendendo aqui? Deus está trabalhando na minha e na tua vida. Quem está entendendo aqui? Quem é que está entendendo aqui o negócio?